tá? Onde lá seremos julgados por tudo aquilo que aqui fazemos. O tema proposto para esta reflexão, pelo nosso grande amigo João Carlos, é a questão do pequeno resto, das pequenas comunidades que se formam e que são fiéis à sã doutrina, são fiéis à Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, única Igreja, una, santa, católica e apostólica. E eu inicio essa reflexão pelos Atos dos Apóstolos, pois é ali que está o registro da primeira comunidade cristã após a ida de Jesus Cristo aos céus, após sua ascensão. Então ali nós temos ricos registros de como se fundou as primeiras comunidades cristãs. O Evangelho dos Atos está firme na autoridade das Escrituras, firme nos ensinamentos de Jesus Cristo. E o Atos também faz um link, uma ligação com o Antigo Testamento. Os Atos dos Apóstolos estão centrados em Cristo. E ali a gente vê que o Evangelho exige para nós uma resposta, exige para nós uma mudança de vida. Nós todos aqui bem sabemos que estamos no período da Quaresma, um tempo privilegiado de conversão, de mudança de vida. Todos os anos nós temos esse período que antecede a Páscoa e que faz com que cada um de nós tenha a oportunidade de submergir na graça divina e crescer na santidade. Aproveitemos, pois, mais uma Quaresma em nossas vidas. Sabe lá quantas nós ainda teremos pela frente, não é? E nós vemos ali nos Atos dos Apóstolos que os primeiros cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Que doutrina era essa dos apóstolos? Eram o que eles tinham aurido, bebido, ouvido de Jesus Cristo durante aquele tempo em que eles conviveram com Cristo. E que está narrado nos Evangelhos, nos 3 sinóticos e no Evangelho de João. Eles viviam também, esses primeiros cristãos, em grande espírito de comunhão, na oração e no partir do pão, ou seja, na celebração eucarística. Claro que não é uma celebração eucarística como nós temos hoje, tá? Mas era uma adaptada àqueles tempos, quando eles foram começando a caminhada dentro dos ensinamentos de Cristo. Havia também um grande temor a Deus, o que hoje a gente infelizmente nota que não existe mais em grande parte das nossas comunidades, em grande parte da sociedade. E a vida naqueles tempos, lá dos Atos dos Apóstolos, lá dos cristãos primitivos, era marcada pela união e pela generosidade. E era uma generosidade voluntária. Eles tinham tudo em comum. Nós já, de certo, ouvimos e lemos essa passagem muitas vezes em nossas vidas. Eles colocavam tudo em comum. Eram muito generosos entre si. E a motivação desse comportamento de generosidade e de união era o amor cristão, que os unia, que os mantinha firmes. E também eles entendiam naquela época que a volta do Cristo era iminente, que o final dos tempos seria logo, o que não se concretizou. Mas eles, naquela época, acreditavam nisso. E nesse comportamento de generosidade e de união, não há nisso nenhuma ideia de coletivização, como muitos hoje querem dar a entender, através de uma leitura teológica um pouco diferente. Mas isso era uma decisão voluntária de cada um deles naquele tempo. E foi também uma decisão temporária, porque os costumes e usos depois
foram mudando. Tá? Em Atos, no capítulo 4, versículos 32 a 35, diz o seguinte: eles eram um só coração e uma só alma. Tudo entre eles era em comum. E entre eles era grande a graça. E havia um espírito fraterno, até podemos dizer samaritano. Nós todos aqui conhecemos aquela passagem do Evangelho do bom samaritano. Né? Inclusive a nossa igreja diocesana tem nisso como um dos seus grandes lemas. Nós somos uma igreja sinodal, samaritana, missionária e de amizade social. Mas também, além desse espírito de união e de generosidade, havia também o pecado, como existe em todos e existiu em todos os tempos. Tá? E ali, São Paulo, na carta aos Efésios, faz uma advertência para os cristãos daquele tempo, da igreja primitiva, quando ele fala em ideias frívolas, frias, sem sentido, que conduzem à perdição. E ele cita alguma dessas ideias frívolas, que é o entendimento obscurecido, a ignorância e coração endurecido, afastado de Deus, e muitos entregavam-se à dissolução, à impureza, pecados contra o sexto e o nono mandamento. Isso sempre foi uma dura realidade para todos os cristãos em todos os tempos. Mais adiante, no versículo 25 a 32 desse mesmo capítulo da carta aos Efésios, São Paulo diz que nós devemos renunciar à mentira, falar a verdade. Somos membros uns dos outros. Paulo sempre desenha aquela figura maravilhosa do Cristo místico. Nós somos membros de um corpo místico, do qual Cristo é a cabeça. Nós devemos nos esforçar em nossos corações de afastar a cólera, o ressentimento e o ódio. Evitar as palavras más e não contristar ou entristecer o Espírito Santo de Deus. Nós vemos que a nossa caminhada não é tão diferente da caminhada dos primeiros cristãos. Eles também enfrentaram os mesmos problemas, os mesmos pecados, as mesmas dificuldades que nós enfrentamos hoje. A mentira, a cólera, o ressentimento, o ódio, as palavras más. Enfim, ele salientava também, sempre, em seguidas vezes, evitar a impureza, evitar a avareza. E ele assevera ainda nesse sentido: nenhum dissoluto, impuro ou avarento terá herança no reino de Cristo e de Deus. Nenhum. Nós vamos ver ao final que a seleção do pequeno resto ainda vai ser dura. Mas vamos em frente. Em Colossenses, Paulo diz: estai de sobreaviso, para ninguém vos engane com filosofias e vãos sofismas, baseados em tradições humanas, nos rudimentos do mundo, em vez de se apoiar em Cristo. Cristo para nós deve ser sempre o centro. Cristo deve ser a nossa vida. Nós devemos nos procurar se incorporar em Cristo, totalmente. A realidade para nós deve e é Cristo. Cristo, como diz Paulo, será tudo em todos. Mas a caminhada é dura, mas nós devemos perseverar. Diz ainda Paulo: revesti-vos da caridade, pois ela é o vínculo da perfeição. E ele adverte ainda bem: notem bem o seguinte: nos últimos dias haverá um período difícil. E nós enfrentamos vários períodos difíceis nos últimos anos. E hoje nós também enfrentamos.
mas de cabeça erguida. E Paulo nos sublinha que nesse tempo dos últimos dias, que será difícil, os homens vão se tornar egoístas, avarentos, obcecados em acumular bens e dinheiro. E como a gente vê isso, né? Serão fanfarrões, ou seja, contadores de vantagens. Serão soberbos, arrogantes, orgulhosos. Serão também rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons. Serão traidores, insolentes, desrespeitosos, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não amigos de Deus. Ostentarão a aparência de piedade. Dessa gente devemos nos afastar. Eu acho que nós temos que nos retirar para um lugar bem ermo, porque com todos esses adjetivos aqui vai sobrar pouca gente, tá? Com certeza, das quais nós temos que nos afastar. Mas não sejamos tão pessimistas. Ele diz que nós devemos permanecer firmes naquilo que nós aprendemos e acreditamos. E nós, cada um em sua caminhada, de certo, já aprendeu muito e acredita muito em Jesus Cristo. Virá o tempo, diz Paulo, que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. E nós estamos vendo isso por aí hoje. Homens que não suportam a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades. É impressionante como gente procura o novo. Certa feita num congresso, eu me encontrei com um sacerdote jovem. Ele tinha sido ordenado há pouco tempo. Eu disse, que bom encontrar você aqui nesse congresso. Era um congresso de Mariologia. E ele dizia, eu vim aqui para escutar algo de novo. Eu digo, mas o que tu quer? O que tu entende por esse novo? É uma novidade. Mas tu estudou vários anos para o teu sacerdócio, filosofia, teologia, a sã doutrina católica, as verdades da fé, e ainda tu não descobriste o novo. E no final do congresso, depois de ouvir 2, 3 dias de palestras e conferências, ele saiu dizendo, eu aqui não vi nada de novo. Conclusão, depois de algum tempo, ele deixou de ser sacerdote e deve estar procurando o novo até hoje. As verdades são eternas, elas não mudam. Pode mudar o enfoque aqui e acolá, mas são cláusulas pétreas que não mudam e não vão mudar nunca. Está lá na palavra do Cristo. Céus e terras passarão, mas minhas palavras não passarão. Não vai mudar um J, um I da lei. Ela vai ser sempre imutável, sempre permanente, sempre a mesma, sempre idem. E Paulo adverte que muitas dessas pessoas hoje, que não suportam a sã doutrina da salvação, eles estão se apartando da verdade, estão se separando da verdade e se atirando às fábulas, aos mitos. Nós, porém, da nossa comunidade, devemos nos tornar prudentes em tudo, pacientes nos sofrimentos e consagrar-nos ao nosso ministério como cidadãos do infinito, como membros do Salvai Almas, procurando subir a nossa escada para o infinito dia após dia, com fidelidade. E qual é o ministério dos cidadãos do infinito? Uma pequena reflexão sobre isso. Eu cito aqui passagens do Sermão da Montanha, Mateus capítulos 5, 6 e 7.
Diz lá: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, vejam a vossa luz, e glorificai a vosso Pai que está nos céus. Cristo veio para levar a lei e os profetas à perfeição. E isto é imutável. Isso não vai mudar nunca. Essa é a eterna novidade que nós temos nas nossas vidas. Cristo manda deixar a oferta diante do altar e primeiro se reconciliar com o irmão. Cristo diz: amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens. E diz mais: se nós não perdoarmos, nós também não receberemos o perdão. Ajuntai para vós tesouros no céu. Ninguém pode servir a dois senhores. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não julgueis e não sereis julgados. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Entrai pela porta estreita. Entrai pela porta estreita. E tem gente que ainda pergunta: onde é que está o novo? Que quer procurar o novo. Está tudo aqui. Está tudo no Evangelho. E nós ouvimos ainda: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E nós sabemos qual é a vontade do Pai que está nos céus. Cumprir os 10 mandamentos, que deve ser aquilo que todos nós devemos ser fiéis por toda a vida. Né? Quando pecamos, vamos lá ao sacerdote, nos confessamos e fazemos o propósito da conversão, de mudar. Cristo diz ali também no sermão, e essa parte é muito importante, tão importante que o papel até me caiu das mãos. Diz ali: estreita é a porta, e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Raros são os que o encontram. Portanto, nós não precisamos nos surpreender do pequeno resto, porque são raros os que o encontram. E no Evangelho de Lucas, nós lemos, quando alguém pergunta para Cristo: Senhor, mas são poucos os que se salvam? E ele responde: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque vos digo, muitos procurarão entrar e não conseguirão. Essas palavras sugerem para nós, estimados e estimadas, que muitos não terão acesso à bem-aventurança eterna. É Cristo que está falando, quando ele diz: muitos procurarão entrar e não conseguirão. Portanto, é importante nós perseverarmos no caminho do bem, dia após dia, mês após mês, ano após ano, até o fim das nossas vidas. No Evangelho do fim de semana passado tem uma frase muito importante, lá no finalzinho da segunda leitura: se estiveres de pé, cuidado para não cair. E nós muitas vezes nos esquecemos dessa verdade. Mas se cairmos, voltemos aos braços do Pai misericordioso e reencetemos a nossa caminhada rumo à eternidade. Não devemos desistir nunca. Eu quero lembrar aqui uma passagem de um certo teólogo católico, que eu não me recordo o nome. Ele aventava a possibilidade do inferno estar vazio.
Mas nós, como católicos fiéis a essa doutrina, nós devemos entender que lá ao menos estão os anjos decaídos. A nossa doutrina ensina isso, né? Portanto, o inferno não está vazio. E não há esperança de que esses anjos caídos tenham se arrependido. Porque nós sabemos que Satanás e seus asseclas estão aí andando pelo mundo, procurando almas para devorar. Está na Escritura. Portanto, sejamos fiéis, como cidadãos do infinito. Permaneçamos firmes na nossa fé, na nossa sã doutrina. Esse é o caminho. E esta é a reflexão que eu proponho para vocês no início dessa tarde. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E essa discípula.